Eu dei um tema para essa mensagem. Tem aí, Davi? A vida é rápida. Repete comigo, a vida é rápida. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor. A nossa vida é como uma sombra. Hoje estamos de pé, mas não sabemos nem o que acontecerá amanhã. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós devemos dizer, se Deus quiser, porque a gente não sabe o que Ele quer amanhã. Então a vida, ela passa de uma forma muito rápida. E ontem eu tinha ido cortar o cabelo com meu filho, pequenininho, e a sogra do Diego me ligou desesperada. Eu estava no recreio, chinelo de bermuda, e na mesma hora eu fui para a casa deles lá e fiquei lá com a família, vendo aquele luto, vendo tudo aquilo que eles estavam vivendo, orando pelo Espírito Santo confortar o coração deles. Cheguei em casa, eu fui ler a Bíblia, fui meditar e comecei a perguntar para Deus a forma como, não tem problema, a forma como as coisas acontecem. Eu não questionei a Deus, mas eu estava perguntando a Deus e o Senhor me levou a ler as Escrituras, e eu já sabia, mas eu pude confirmar que em Salmos diz que o homem vive de até uns 70 anos, alguns passam até 80 e depois disso já é enfado. A vida ela é muito rápida. Quando a gente olha lá para os primeiros moradores da terra, um homem chamado Matusalém viveu 969 anos. Foi o cara que mais viveu na terra. As pessoas viviam muito tempo, mas conforme o pecado ele foi tomando conta da humanidade, a vida foi sendo remida. A gente para refletir, a gente vê quanta maldade, e eu não sei se acontece contigo, mas algumas pessoas se questionam por que pessoas boas vão tão rápido e pessoas tão ruins continuam na terra. Mas isso não cabe a mim, nem tampouco a você entender. A gente só precisa aceitar, porque a Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, tem um texto em Hebreus, eu não me recordo agora onde está, mas diz que a terra não era digno deles. Então tem pessoas que, é duro o que eu vou te falar e é meio louco, mas tem pessoas que a terra não são dignas dela. São pessoas tão especiais, mas tão especiais, amam tanto a Deus, são tão fiéis ao Senhor, que a terra não é digna delas. Então a vida ela passa rápido. E eu quero, nessa manhã, eu quero construir com você uma mensagem. Eu quero essa manhã pedir ao Espírito Santo que traga clareza à minha mente, que coloque palavras na minha boca, para que a gente consiga entender que nós precisamos aproveitar a vida de uma forma bem regrada. Viver intensamente, porque nós vamos perceber agora em Salmos capítulo 90, versículo 12, coloca para mim, olha o que diz o texto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Deus amado, Deus querido, a minha oração é que esta manhã, assim como tu estavas conosco no louvor, eu sei que tu ainda estás aqui. Ministra sobre nós uma palavra poderosa, uma palavra que venha sacudir a nossa alma, ministrar no nosso espírito e acabar de vez com a nossa carne. Nos ajuda a entender o tempo tão pequeno que nós vivemos nesta terra e que muitas vezes não sabemos vivê-lo intensamente da forma que o Senhor nos permite. Problemas tomam conta da nossa mente, tristezas invadem o nosso coração, decepções, calúnias, tantas coisas se levantam contra nós, e isso acaba apagando de fato
o plano que tu fez para cada um de nós. Que essa manhã a minha oração é que o teu Espírito, o teu Espírito, possa ministrar no íntimo de cada um, nos revelando de fato o projeto, o único e verdadeiro projeto que tu tens para cada um de nós. Nós te adoramos, Pai, e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar. Eu quero que você entenda que a vida, ela não acaba quando o coração para de bater. A vida acaba quando Deus sai do centro da tua vida. Você não morre quando o teu coração para de bater. Você morre quando você perdeu Deus no centro da sua vida. Você já está morto e não sabe. O livro de Apocalipse diz que existem pessoas que têm a aparência de que estão vivas, mas estão mortas. A pior morte que existe na terra não é a morte física. É muito triste dizer isso. O Diego, ele era um príncipe, um menino jovem, ele se foi, mas ele está com o Senhor. Mas pior do que perder um jovem que está indo para o Senhor, é ver pessoas que continuam na terra, mas estão mortas. Perderam os seus sonhos, seus desejos, seus projetos, esqueceram quem são e começaram a viver de acordo com aquilo que o diabo tem para a vida delas. Essa é a pior morte que existe. A vida é rápida. Se a gente não viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós, se nós não entendermos que, deixa lá Salmo 90 para mim, o texto é muito claro, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Então os nossos dias na terra, eles são literalmente contados por Deus. Existe um tempo para começar e existe um tempo para terminar. Os dias são contados por Ele, mas a minha pergunta é, o que temos feito com os nossos dias? Ele continua dizendo, para que alcancemos um coração sábio, porque se nós vivermos com sabedoria nessa terra, vamos viver a melhor vida nesta terra, mesmo sabendo que esta vida de nada adianta, porque a verdadeira vida nós vamos viver na eternidade. Olha que coisa louca. Trabalhamos intensamente, construímos patrimônio nessa terra, guardamos dinheiro, juntamos dinheiro, criamos tudo que a gente pode fazer, a gente dá a nossa vida, a gente muitas vezes deixa de curtir os nossos filhos. Depois que aconteceu isso com o menino, eu comecei a pensar, e nada contra, nós temos também uma babá que trabalha com a gente, que hoje faz parte da família, mas você vê hoje pessoas que trabalham tanto, mas tanto, seus filhos são criados por babás, eles não têm a oportunidade de desfrutar da vida, não têm oportunidade de criar os seus filhos, porque eles trabalham demais, porque eles querem deixar para os filhos um patrimônio, quando na verdade os filhos nunca quiseram patrimônio, os filhos sempre quiseram a presença. Uma pessoa sábia não perde tempo com coisas que roubam tempo. Uma pessoa sábia não gasta tempo discutindo com coisas inúteis, fúteis. Uma pessoa sábia, ela sabe aonde ela investe. Uma pessoa sábia, ela ganha dinheiro para investir em coisas que realmente têm valor, não em coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício. Uma pessoa sábia, ela é generosa. Uma pessoa sábia, ela não guarda só para si. Eu fui estudar sobre a avareza, olha o que diz a avareza. A avareza é o desejo obsessivo e desordenado de possuir. Toda pessoa que tem um desejo obsessivo e desordenado, ela quer porque quer, ela é avarenta. Isso é avareza. Ela só quer para ela, e quanto mais ela tem, mais ela quer, porque ela se sente feliz de ter tudo que ela quer. E quanto mais ela quer, ela fala assim, agora está satisfeita. Não está, ela nunca vai se saciar, porque ela é avarenta. Só que eu quero compartilhar contigo uma mensagem que vê se vai fazer sentido para você, porque fez muito para mim. Eu sou pastor, mas fez muito para mim. Lucas capítulo 12, versículo 13, coloca para mim. Vamos ler até o 21. Lucas 12, 13. Porque a vida é mais do que alimento. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, só para você entender, Jesus estava num lugar e tinha uma multidão uma grande multidão. E era tão grande que as pessoas acabaram se pisoteando. Era muita gente, mas muita gente. Jesus começa a falar primeiro do fermento dos fariseus.
Ele fala da hipocrisia. E aí de repente vem um homem no meio da multidão e aí diz assim: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Isso é Jesus falando, hein? Não é o pastor Léo não, hein? E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com... Eu queria que você tentasse imaginar a cena. No meio da multidão se levanta um jovem, um homem, e fala assim: Jesus, peça que o meu irmão reparta os bens comigo. Naquela época, para você entender melhor, um primogênito ele levava 2 partes da herança. Ele levava um pouco mais da herança. Eu não sei, o texto não é claro, mas creio eu, que esse homem ele não era o primogênito. Então o irmão levou uma parte maior da herança, e ele, chateado com o que o irmão levou, ele queria que o irmão dividisse com ele a herança. É o que tudo indica. Jesus pergunta: você acha que eu sou juiz, repartidor entre vocês? Aí Jesus conta uma parábola. E quando Jesus conta uma parábola, ele diz: olha, existia um homem que ele tinha muitos celeiros, mas ele era um homem muito rico, e ele falou assim: o que eu vou fazer agora? Já sei, eu vou destruir os meus celeiros. Olha que ponto o cara chega. Ele destrói o que ele tem, ele constrói algo maior, para poder juntar mais, porque ele acreditava que a velhice dele agora estava completamente garantida. Só que o texto é muito claro: louco, louco. Repete comigo: louco. Ainda hoje pedirão a tua alma, o que tu tens para dar. E aí Jesus finaliza dizendo: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com... Porque existe uma riqueza, e o texto é muito claro: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então existem 2 tipos de riqueza: existe a riqueza terrena e existe a riqueza celestial. Amém? Isso é claro para todos nós, amém? Isso está claro no texto. Então existem pessoas que são ricas na terra, mas não têm nada no céu. Existem outros que talvez não tenham nada na terra e são ricos no céu. E tem outros que têm muito na terra e também têm muito no céu, porque são pessoas que usam de fato a sabedoria. Lembra Salmos? Nos ajuda, Senhor, para que a sabedoria possa chegar até nós. Então a sabedoria que eu e você precisamos é para que nós possamos ter em abundância na terra, mas principalmente ter em abundância no céu. Porque nós vivemos aqui nessa terra num tempo 70, 80 anos, alguns passam um pouquinho mais, estão em hora extra, passam um pouquinho mais, vai viver um pouco mais. Tem alguns aí que me olharam de cara feia, mas tudo bem. Vamos lá. Vive um pouco mais. Se meu pai estivesse aqui, ele está vendo a televisão. Dá aplauso. Está na hora extra, né, papai? Mais um ano. Está melhor que muito novinho. Está melhor que muito novinho. Te amo, meu pai. Você é um príncipe. E o meu pai, mas o meu pai, ele é interessante, que ele tem uma saúde de ferro, mas ele volta e me fala: meu filho, não estou me sentindo muito bem. É o tempo todo não está se sentindo bem, mas tem uma saúde de ferro. Assim, então, vamos voltar para o texto, senão eu vou me perder aqui. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Porque esse texto é muito claro. Esse homem, ele entendeu que a verdadeira riqueza dele era juntar aqui na terra. E ele acreditou que ele, tendo muito dinheiro, juntando muito, ele ia passar o resto da vida dele
sem problema. E de fato ia. A gente precisa entender que de fato ia. Quem tem muito dinheiro dificilmente tem problemas financeiros na terra. Só que os problemas que ele deixa de ter financeiros não tira dele, de repente, a possibilidade de ter um problema de saúde. Que ele pode ter o dinheiro que for, que ele não compra saúde. Então de nada adianta ter muito dinheiro se a gente não tem saúde. De nada adianta ter muito dinheiro se não tem uma família estruturada. Eu costumo dizer que o sucesso no trabalho, ele não pode ser o fracasso na família. Uma pessoa que tem muito sucesso no trabalho, mas é fracassado na família, desculpe o que eu vou falar, mas essa pessoa ela é uma fracassada. Porque tudo que ela ganhou no trabalho não paga o fracasso da família. O maior patrimônio que Deus nos deu na terra chama-se família. O maior bem que Deus nos entregou na terra é família. E muitas vezes a gente fala assim: ah, pastor, você não conhece a minha família, mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sei você, mas a minha Bíblia diz que eu sou o sacerdote da minha família. Se a minha família é desestruturada, a culpa não é das pessoas que fazem parte da minha família, a culpa é minha, porque eu sou o sacerdote dela. Se eu assumo um papel de sacerdote, se eu me preocupo em cuidar da minha família, amar a minha família como eu amo a minha própria vida, cuidar da minha família, entendendo que a minha família é o meu maior bem, porque de nada adianta eu ter uma igreja aqui que Deus me entregou para pastorear, uma igreja gigante de pessoas, se eu não tenho a minha família. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu sempre converso com Deus, falei: Deus, me ajuda a pastorear a tua igreja, mas em primeiro lugar, me ajuda a ser pastor dos meus filhos. Me ajuda a ensinar os meus filhos a entenderem e te amarem. Eu falo para os meus filhos: filhos, vocês não podem conhecer o Deus do papai, vocês têm que conhecer o Deus de vocês. Porque conhecer o Deus do papai não vai mudar a vida dele. Ele sabe que Deus é com o papai dele, eles já viram muitos milagres, prodígios e maravilhas, mas não adianta ter experiência. Por isso a Bíblia diz que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Tem pessoas que dizem Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. É assim que está na Bíblia. Porque é um Deus geracional, é um Deus que se movimenta em todas as gerações. É um Deus que quer falar com cada uma das pessoas. Então esse homem, ele entendeu que a riqueza dele estava nos seus bens. E ele resolve destruir o que ele tem e construir outros maiores. Porque o desejo obsessivo e desordenado de possuir as coisas tinha tomado o coração daquele homem. E detalhe, o Senhor diz para ele: ainda hoje. O texto é muito claro: ainda hoje pedirão a tua alma. O que o texto está dizendo? Tu vai morrer hoje, cara. Hoje, tu tem tudo isso, mas hoje tu vai partir daqui. E o que tu fez para ganhar a tua eternidade? O que você semeou, cara, no reino dos céus? Porque não adianta você ser milionário na terra e o céu não te conhecer. Nós temos que andar na terra, mas sermos reconhecidos nos céus. Certa vez, a Bíblia diz no Novo Testamento que foram expulsar o demônio lá de um endemoniado e falou assim: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você eu não conheço não. E o demônio deu uma surra os filhos de Seva. Porque tem pessoas que querem fazer coisas na terra, mas o céu não sabe nem quem elas são. O diabo da terra, ele só reconhece na terra quem é reconhecido no céu. Por isso, quando você vai expulsar um demônio da vida de alguém, primeiro não é você que expulsa, quem expulsa é o Senhor, através da tua vida. Mas quando você vai expulsar, o céu tem que saber quem você é e assinar por você, te dando uma procuração para você fazer o que você faz. Porque se você não tiver uma procuração, se o céu não te conhece, vai passar vergonha. Você está aí comigo? Por isso, se eu puder te dar um dever de casa, lê na tua casa Mateus capítulo 6 todo, mas com calma. Não é ler não, estuda Mateus 6 a semana inteira. Fala da oração do Pai Nosso. Eu vou preparar um estudo sobre o Pai Nosso. Eu vou pegar uma série de mensagens só sobre o Pai Nosso, para a gente entender essa oração, a profundidade dela. Primeiro ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Primeiro é uma adoração a Deus. Ele começa a adorar o Senhor. Pai Nosso que estás no céu. Ele começa a reverenciar de fato quem é o Senhor. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o teu nome é tão santo que não existe nada na terra igual a você.
Venha a nós o teu reino. O que está dizendo? A oração é muito clara. Venha a nós o teu reino. Essa terra, se viver do jeito que ela vive, isso aqui é caos. O reino dos céus a gente tem que chamar para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como ela é nu, porque no céu a vontade de Deus sempre é soberana. No céu não tem rebeldia. A única rebeldia que tentou acontecer no céu foi expulso de lá. No céu não tem eu acho, eu penso. No céu é o que o Senhor diz. Amém, amém. Santo, santo, santo é o Senhor. No céu tem reverência. No céu tem zelo. No céu tem excelência. O céu tem respeito. O céu tem honra. O céu tem princípios. Quando tem princípios, quando tem honra, tudo acontece. A palavra de Deus é clara. Onde tem unidade, Deus libera a bênção. No céu tem unidade, no céu tem reverência, no céu tem adoração. No céu não tem cantos, no céu tem adoração. A glória de Deus é manifesta. Isaías capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Os querubins desceram. No céu tem tudo isso. Então venha a nós o teu reino. O que a oração está dizendo é: se manifesta aqui na terra, Senhor, manifesta na terra o que já existe no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós precisamos aprender a ganhar o pão de cada dia. O pão de cada dia não é só o pão físico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verdadeiro pão que eu e você precisamos é a palavra de Deus. Dê o pão nosso de cada dia. Não está falando de pão de comer, gente. Dá o pão nosso de cada dia. Dá um alimento todo dia, para que eu saiba viver na terra conforme o céu tem para mim. Perdoa as nossas ofensas. Queremos ser perdoados por Deus, mas não conseguimos perdoar os outros. Hipocrisia. Como que eu quero pedir perdão? Eu não sei a tua, mas a minha Bíblia diz que quando um homem ele ora a Deus, mas ele trata mal a sua esposa, eu não sei a tua, minha Bíblia diz que a oração dele não é ouvida pelo Senhor. Você está aí ainda? Quando um homem ele ora a Deus, ele pede a Deus alguma coisa, uma prosperidade, uma venda, alguma coisa, ele ora, mas se ele trata mal a esposa dele, a minha Bíblia, não sei a sua, a minha diz que Deus não ouve a oração dele. A vida é rápida. Precisamos viver intensamente. Perdemos tempo chateados. As coisas não acontecem do nosso jeito. E deixa eu te dizer uma coisa: não vai acontecer do teu jeito. Não vai acontecer do teu jeito. As coisas na terra acontecem do jeito do Senhor. Se você não entender o que Deus quer trabalhar no teu interior, tratar as tuas mazelas, as tuas feridas, os teus problemas, se você não entender isso, você vai continuar ali no vale da sombra da morte, passando por ali. Mal algum vai te acontecer, mas você vai continuar passando por ali, e você não vai não conseguir sair de lá, enquanto você não submeter a mão poderosa do Senhor. O que eu estou te falando está na Bíblia. Pode até ficar chateado comigo. Meu pastor diz que a melhor palavra que existe não é aquela que fala: meu Deus, que palavra linda. Não, meu Deus, eu preciso mudar. Essa é a melhor mensagem. É você sair daqui chateado com você mesmo, não feliz com o pregador. Glória a Deus. O pregador não veio aqui para saciar o teu coração. Eu podia pegar uma palavra aqui de alegria, de felicidade, de sucesso. Deus me ajudou, Deus foi bom comigo, Deus me prosperou. Eu sei falar de prosperidade. Quem frequenta Belém aqui há muito tempo sabe disso. Você conta nos dedos quantas vezes eu subi nesse altar para falar de prosperidade. E olha, com todo o respeito que eu vou te falar e com toda a humildade do mundo, eu tenho autoridade para falar. Mas quantas vezes você me viu pegar a palavra de prosperidade? Pouquíssimas vezes. Porque o que Deus quer tratar dentro de nós não é prosperidade. A prosperidade, nós precisamos, povo de Deus, entender uma coisa: a prosperidade é algo natural na nossa vida. Quando nós andamos com Deus, submetemos a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo, naturalmente a prosperidade que tanto buscamos, ela faz parte da tua história. Quando Deus te criou, Ele colocou lá, e quando Ele te criou, Ele botou nos planos dEle para a tua vida prosperidade. Só que essa prosperidade muitas vezes você não consegue ver, não é porque ela não está contigo, é porque você está andando num caminho diferente do que Ele preparou para você.
Hoje em dia fala-se muito de prosperidade. Não, que você é. E aí você compra um carro que você não tem condições de ter. Você mora numa casa que você não tem condições de manter. Você tem que mostrar para os outros que você tem muito dinheiro, porque os outros vão ver o teu sucesso e vão acreditar em você. Você é uma mentira e só você que não acredita nela. Você está aí ainda nessa manhã? Você vive uma mentira, um conto de fada, porque você está preocupado em mostrar para os outros algo que você não é. A gente precisa entender, gente. Deus, ele andava com Moisés. A Bíblia diz que Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça. Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça. Eu não sei você, eu durmo numa cama king size. Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça. Eu pergunto para você, eu sou mais próspero do que ele? Pelo amor de Deus. Ele é a própria prosperidade. Porque prosperidade não é ter muito na terra. Prosperidade é o céu se render a você. Prosperidade é quando ele sobe, ele é assunto aos céus, ele vai lá preparar morada para mim e para você. Quando ele ressuscita, João capítulo 20, tem anjos ali guardando o túmulo. Aí ele fala assim, não me toque agora que eu preciso voltar. Ele é santo. O pecador não pode tocar nele. Você está aí ainda? Esse homem do celeiro, tem algum problema quebrar um celeiro e construir vários? Não tem problema nenhum. Deus criou toda a prosperidade para você. Você precisa acreditar nisso. Tudo que tem nessa terra foi criado para você, não foi criado para o ímpio. Pastor, por que o ímpio então prospera e eu não prospero? Eu vou te dar a resposta. Porque o ímpio trabalha muito, quando muitas vezes você não quer trabalhar. Porque a prosperidade não vem de fazer campanha de oração, a prosperidade vem trabalhando muito. A gente precisa diferenciar as coisas. Quem trabalha muito ganha muito dinheiro. Quem ora muito se santifica cada vez mais e consegue ter acesso a coisas que outros não têm. Quando você ora muito, não é para Deus ver você, é para que você veja Deus. Quando você ora, você está se santificando, não é para que o Espírito Santo agora desça agora e fique do teu ladinho agarrado, não, é para que você consiga subir até os mais altos dos céus, e você consiga ouvir a voz dele, mesmo aparentemente estando na terra. Você está aí comigo nessa manhã? Por isso que sem santidade ninguém verá o Senhor. A vida passa rápido. A pergunta nessa manhã é: o que você tem feito com a tua vida? Em que você tem investido o teu tempo? As pessoas que você ama, quanto tempo você não vai visitar? Quanto tempo você não está perto de quem você realmente diz que ama? Para você o que importa? O que importa para você? Esse ano na virada do ano eu falei assim: esse ano de 2026 eu não vou atender mais ninguém, eu vou começar a cuidar mais de mim. Porque eu me envolvo muito nos problemas dos outros, eu acabo muitas vezes esquecendo dos meus. E no primeira semana, quando começou o ano, eu já estava aqui fazendo 4 gabinetes. Porque quando você faz o que você ama, quando você entende o teu chamado, e que Deus te chamou não só para cuidar de você, mas para cuidar de outras pessoas, aquilo deixa de ser um peso e passa a ser uma alegria. Peso, grava isso no seu coração, peso é tudo aquilo que rouba o teu tempo, que você não gosta de fazer. Tudo que você faz com amor, com prazer, é alegria. É cansativo? Claro que é. Às vezes eu chego aqui 6 horas da manhã, eu saio daqui meio-dia. É cansativo? É. Mas eu te pergunto, eu não pedi para ser pastor, mas Deus me chamou para ser. Mas uma coisa eu posso te garantir, e assim, sem demagogia e sem prepotência nenhuma, eu tenho convicção de que o céu me conhece. Eu tenho convicção de que o Senhor ouve a minha voz. Eu tenho visto sinais, prodígios e maravilha na vida de pessoas, aonde pela misericórdia de Deus, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E por que Deus me conhece? Porque eu sou bom? Não, fora de mim. Deus me conhece porque eu separo o tempo para estar com Ele. Eu tenho desejo de estar no colo dEle. Eu tenho prazer de chorar diante da presença dEle. As minhas lágrimas não são lágrimas para impressionar você, são lágrimas de um sentimento tão poderoso e tão forte. Quando eu começo a falar, os olhos começam a ficar todos cheios de lágrimas.
Porque é um amor tão grande que não cabe dentro de você. Abracei ali a Thaís ali, eu falei, nunca desista, fica firme, Deus é contigo. Porque a maior alegria na vida de um pastor é ver uma vida sendo transformada. A maior alegria na vida de um pastor, acredite num pastor, eu estou falando de um pastor, não é ver a conta bancária da igreja. A maior alegria de um pastor é ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. É ver pessoas que entraram na igreja com as suas vidas destruídas, mas elas foram tocadas pela glória de Deus e agora elas estão vivendo sobrenatural. Isso é a maior alegria na vida de um pastor. A maior alegria na vida de um pastor é ver uma família que chega só a mulher, como já aconteceu, eu não vou citar nomes, aqui junto com os filhos, e o marido não vem, porque o marido está em outro lugar. E a gente entra numa campanha de jejum e oração, e a gente ora, e daqui a pouco ele aparece aqui. A vida passa rápido. Os maiores tesouros da vida são pessoas, não são coisas. Os maiores tesouros da vida é você encontrar pessoas que realmente se preocupam e amam você. Quem encontra o verdadeiro amor na terra. Mateus capítulo 13, coloca para mim, versículo 44, olha o que diz. O reino dos... Olha o reino dos... Não é o reino da terra. É semelhante, é parecido. É parecido a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Em outras palavras, um homem achou numa terra um tesouro, só que a terra não é dele. E como a terra não é dele, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem. Ele vende casa, ele vende carro, ele vende tudo que ele tem. Tudo que ele tem, ele vende. Só para comprar aquele campo. Por que ele compra aquele campo? Porque aquele campo tem fala mais alto, aquele campo tem tem um tesouro. A Bíblia diz que, semelhante é o reino dos céus. Quem acha o reino dos céus, vende tudo. Troca tudo, se desfaz de tudo, porque achou o maior tesouro da sua vida. Quando a gente construiu aqui essa igreja, eu tinha acabado de comprar um carro 0 km, uma Range Rover. Isso foi em 2014. Eu fui o segundo cara do Rio de Janeiro a ter uma Range Rover. Tinha acabado de chegar. Eu paguei caro naquele carro. Eu fiquei 6 meses na fila esperando para o carro chegar. Eu comprei aquele carro, eu queria aquele carro. A gente pegou esse prédio aqui. Não sei se tem a foto aí, Davi, depois procura aí se tiver aí. A gente pegou esse prédio aqui destruído. Isso aqui era na verdade não era um prédio, isso aqui era um terreno vazio. E o Espírito Santo falou comigo assim: dá o teu carro. Eu na mesma hora vendi o meu carro e botei todo o dinheiro aqui. Porque quem acha o reino dos céus, as coisas da terra passam a não ter valor. Você está aqui comigo? A gente foi comprar o terreno. Aqui, olha assim, ó. Era assim, ó. Era assim. Esse é o pastor Reinaldo lá em cima. Era assim. As pessoas diziam: você não vai conseguir. Eu não vou, mas ele vai. Compramos o terreno da igreja. Eu também tinha comprado uma outra Range. Eu não vou mais comprar Range Rover. Já vi que meu problema é com Range Rover. Se eu comprasse outro carro, acho que Deus não me pedia. Eu tinha comprado uma outra Range Rover em 2023. 0. Linda. Hoje está com a nossa querida amiga Juliana. A gente comprou o terreno e precisava pagar uma parcela. Aí o Senhor falou para mim assim: dá o carro, filho. Minha esposa é casada comigo há anos e ela sabe. Eu não tenho problema nenhum de dar. Nenhum. A gente estava vendendo uma casa nossa, 2 anos para vender a casa, uma casa cara. A gente não conseguia vender a casa. Ninguém comprava casa deslumbrante, linda, cara. Eu dei o carro. Quando eu dei o carro, na segunda-feira depois a gente vendeu nossa casa.
Porque o reino dos céus, quem conhece ele, só quem conhece entende. O reino dos céus é diferente. Vai chegar um dia que nós não estaremos mais aqui. Nenhum de nós. A minha pergunta para você é: o que você tem construído? Quais são os valores que você tem que colocar dentro do coração dos teus filhos? O que você representa para eles? Eles te respeitam como pai ou eles têm medo de você? As pessoas que estão ao teu redor, elas acham que você é de Deus. Desculpa o termo que eu usar, eu acho que você é do diabo. Porque você grita, fala palavrão. O que você tem semeado nessa terra? Porque o que você semear hoje, você vai colher lá em cima. A gente vive aqui um tempo muito curto. E esse tempo curto que a gente vive, a gente semeia aqui o que a gente vai colher lá em cima, porque a Bíblia fala de galardão. Com o falecimento desse menino, deu um bug na minha mente. Deus me fez enxergar muitas coisas que o dia a dia, a aceleração do dia a dia, muitas vezes a gente passa batido. Generosidade, compaixão, são sentimentos que tem que estar muito forte dentro de você. Se você não tem desejo de prosperar para ajudar outros, de que adianta prosperar? Tem pessoas que às vezes eu vejo que, por exemplo, emprestam dinheiro para alguém, aí esse alguém não paga, ela só falta matar a pessoa que não pagou. Quem não tem apego a essa terra, quem conhece o reino dos céus, isso faz parte da caminhada. Elas só mostram quem elas são. Isso não define quem você é. Você continua vivendo, e a Bíblia diz que a alma generosa, ela continua prosperando. Mas aquele que retém mais do que é justo, aquele que pede emprestado e que não paga, ele vai continuar naquela situação. Não porque a gente está profetizando isso, mas porque é bíblico. Porque ele não consegue ser fiel com ele próprio, como ele vai conseguir ser fiel com o Senhor? Tem um amigo aqui na igreja, precioso, que me ajuda em algumas coisas. Eu dei um equipamento para ele levar para consertar. E aí ele levou para fazer um conserto. Ele, quando levou, ele me disse o orçamento. Eu falei: eu vou pensar. Aí eu falei: eu vou pensar. Aí ele falou: não, mas o cara já trocou a peça. Eu falei: mas ele trocou, mas eu não mandei ele trocar. Ele falou: mas ele já trocou. Eu falei: não, mas eu não quero que ele troque, porque eu estou achando muito alto. Pede para colocar a minha antiga e devolver. Aí ele falou que se ele tiver que colocar de novo, montar, ele vai te cobrar o valor da consulta. Eu falei: eu não acho justo pagar, mas diz para ele que eu vou pagar, mesmo não concordando. Porque eu não quero que amanhã ele diga que o pastor da igreja tal não pagou para ele o serviço que ele fez. Você consegue entender ou não? Pastor, então você está sendo bobo? Não, não estou sendo bobo. Eu sou um representante de Cristo na terra. Você precisa entender isso. Você é um representante de Cristo na terra. Quando você erra, as pessoas não olham para o teu erro, elas olham para o erro de Cristo na terra através de você. Pastor, mas a vida não é assim. Eu sei que a vida não é assim, mas a gente só vai mudar alguma coisa se a gente mudar primeiro em nós. Primeiro eu mudo em mim, para depois eu mudar nos outros. E se ninguém mudar, isso é problema dele. Eu sei que eu vou mudar. O Léo que um dia conheceu Jesus lá atrás, ele não é o mesmo Léo de hoje. E esse Léo de hoje, ele não vai ser o mesmo Léo daqui a 5 anos. Porque o Léo daqui a 5 anos, ele quer estar em outro lugar que esse Léo aqui ainda não conseguiu chegar. Uma vida com Deus é uma vida de glória em glória. De nada adianta eu derrubar o meu celeiro, construir um celeiro muito grande, ter muito para mim, se eu vejo pessoas do meu lado passando necessidade. De nada adianta isso. Pastor, você não vai mudar o mundo. Ok, eu não vou mudar o mundo, mas o mundo também não vai me mudar. A vida é muito rápida. Números capítulo 12. Coloca para mim aí.
Números 12, versículos 7 e 8. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, que é o quê? Volta lá. Que é o quê? Fiel, tá, é fiel, ele é fiel. Em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Toda pessoa que fala face a face com Deus, deixa eu te falar uma coisa, tome até cuidado para falar dela. Porque Deus é o próprio advogado dessa pessoa. Tome cuidado. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Saul, ele era rei de Israel. Davi tinha tudo para poder destruir ele. A Bíblia diz que certa vez Davi sentiu vontade de fazer o número 2. Ele entra numa caverna, está escrito na Bíblia, para aliviar o ventre. Davi entra numa caverna, ele estava sendo perseguido por Saul. Aí agora ele entra numa caverna, ele está dentro de uma caverna, e de repente Saul entra. Davi podia ter matado Saul, Davi podia ter acabado com toda aquela perseguição. Davi tinha todos os motivos do mundo para matar um cara que estava perseguindo ele. Davi não fez nada, grava isso no teu espírito, Davi não fez nada contra Saul. Saul estava perseguindo ele por causa de inveja. Davi fala assim, ai de mim, tocar no ungido de Deus. Mas como assim ungido de Deus? O cara é endemoniado. Mas foi o próprio Senhor que mandou Samuel ungir ele, rei. Tem pessoas que aparentemente parecem ser endemoniadas, mas tu não sabe qual o relacionamento que Deus teve com ela um dia. Então deixa eu te dar um conselho nessa manhã, não toque naquilo que Deus tocou. Não toque naquilo que os olhos de Deus estão firmes. Continua olhando para a tua caminhada, continua fazendo a tua parte, continua buscando o Senhor de todo o teu coração, porque no momento oportuno, pode ter certeza que o próprio Deus, mesmo que você não tenha grandes celeiros, o próprio Deus vai poder fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Aqueles que aprenderam a contar os seus dias, investem em sabedoria, generosidade e no reino de Deus. Só investe em sabedoria, generosidade no reino de Deus quem aprendeu a contar os seus dias. E aqui eu estou indo para o fim. A minha oração é que eu e você possamos aprender a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Porque se nós aprendermos que a vida é como um sopro. Tiago capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, volta no 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se... Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então que a partir de hoje, amanhã eu vou fazer isso, se Deus quiser. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Nossa vida é como neblina. A vida é rápida, passa muito rápido. Hoje estamos aqui, um menino cheio de saúde, cheio de planos, cheio de projetos. Estava em casa, de folga. Foi chamado para poder fazer um voo. Não voltou mais. Assim como o Diego, muitos outros. Acontece isso. Que possamos olhar para o reino dos céus. É isso que importa para nós. Isso aqui tudo é passageiro. Quem vive aqui acreditando que isso aqui é o fim, nunca conheceu o Senhor. Isso aqui é uma passagem. Eu costumo dizer que quando a gente olha para a Bíblia diz que o povo hebreu, eles estavam escravos no Egito. Eles passaram por um deserto e eles foram rumo à terra prometida. Nós, povo de Deus, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Éramos escravos do pecado. Fomos arrancados por ele. Estamos passando por uma terra chamada deserto.
não nos falta nada. Mas muitas vezes a gente reclama da vida. O povo reclamou tanto que queria comer carne. Deus dá carne, então come até sair pelo nariz. Eles não precisavam de carne, eles só precisavam de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta essa manhã e não precisa me responder. Tem faltado alguma coisa? Talvez não esteja do jeito que você queria, mas tem faltado alguma coisa? Ah, pastor, tem faltado sim, mas tem comida para comer? Tem lugar para dormir? Tudo tem o seu tempo. Estamos passando pelo deserto, rumo a uma terra prometida. Que terra é essa, pastor? A eternidade com o Pai. Isso aqui não pode me definir, não pode te definir. É só uma passagem. Canaã é logo ali. A nova Jerusalém, que vai descer do céu ataviada de branco. Oh, meu Deus. Quem vive achando que tem tempo, perde o tempo que tem. Quem deixa Deus para depois, corre o risco de depois não tê-lo. Quem deixa Deus para depois, corre o risco de depois não tê-lo. E eu escrevi mais uma aqui. Ontem éramos crianças, hoje somos adultos e amanhã memórias. Ontem éramos crianças, hoje adultos, e amanhã só memórias. Nada mais vai sobrar, só memórias. Viva intensamente, de forma digna. Não fique reclamando da vida, olhando para os problemas que você enfrenta. Decida hoje mudar a tua forma de viver. Tire a tristeza do teu coração, tire o desânimo, tire a murmuração. Murmuração não é de Deus. O povo não herdou a terra porque murmurava. Deus estava com eles, não faltava nada, mas o povo murmurava. O orgulho, a soberba, a vaidade, a altivez, são coisas que destroem um homem. O meu desejo é que nos tornemos a igreja que Cristo quer buscar nessa terra. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, obrigado por esse povo tão lindo, Deus, chamado igreja. Eu sei que tudo que foi falado aqui, Deus, muitas coisas eles vão nem lembrar. Mas se eu puder te pedir uma coisa, Jesus, faz eles lembrarem, Deus, que essa terra, Deus, essa terra, ela vai passar. Mas as coisas eternas, elas permanecerão para sempre. Que a nossa semeadura, Pai, não seja nesta terra, mas que a nossa semeadura seja o céu. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção, da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito estejam conosco. Essa é a minha oração. Mas antes de encerrar, eu sinto no meu coração, Deus, as pessoas aqui nessa manhã que precisam entregar a sua vida para Jesus. Pessoas que talvez entraram aqui, talvez pela primeira vez, talvez até estão aqui já 3, 4, 5 vezes, eu não sei. Mas eu sinto isso no meu espírito. Você que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer nessa manhã. Lucas capítulo 12, versículo 6, se não me engano, coloca para mim. Coloca no 5, começa no 5. É isso mesmo, começa no 5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Temer não é ter medo. Temer é ter um respeito incondicional.
Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Deus está falando de mim e de você. Agora o que diz o 8? Digo mais a vocês, isso é para você que entrou aqui nessa manhã e que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Digo a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem, próprio Jesus, o confessará diante dos anjos, diante de Deus. Mas os que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos e diante de Deus. Deus está dando uma oportunidade para você hoje, para abrir os teus lábios e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se entrou alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, receber Jesus não é aceitar, a gente recebe, porque quem aceita é Ele que nos aceitou primeiro e aí nós só confessamos. Você que entrou aqui que quer entregar sua vida para Jesus, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Glória, levanta alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, eu posso convidar vocês para vir aqui à frente, por favor? O senhor pode vir comigo aqui? Vocês podem vir aqui, por favor? Você que está lá atrás. Prazer conhecer o senhor. Como é seu nome? Como é seu nome? Delfim. Seu Delfim, prazer conhecê-lo. Ah, que bênção. Prazer conhecer o senhor. E a senhora é? Dona Laura, prazer. Eu amo esse cara aí. Deus abençoe. Parabéns. Vem cá, fica aqui comigo aqui. Vem cá. Como é seu nome? Pablo, prazer, Pablo. Você é o? Bruno, prazer te conhecer. Tem mais alguém aqui essa manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver alguém nos assistindo pela internet e quiser entregar sua vida para Jesus, coloca um comentário aí, eu quero. Queria que vocês que vieram aqui repetissem uma oração comigo. Diz assim, falem bem alto assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a viver os teus planos. Apaga todo o meu passado que desagradou a ti. A partir de hoje, eu quero viver a plenitude do que tu tens para mim. Eu te confesso diante dos... Fala, eu te confesso diante dos homens e diante do Senhor que tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Dê um aplauso bem forte a Deus. Eu quero orar por vocês. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero entregar a vida dessas 4 preciosidades aqui diante do teu altar. A minha oração, Deus, é que tu acampe anjos ministradores sobre eles. Guarda-os, Senhor, manhã, tarde e noite. E todo o passado deles, eu te peço, lança no mar do esquecimento. Que a partir de hoje eles possam viver as tuas promessas. Que a partir de hoje eles possam viver a plenitude de tudo que tu tens para eles. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaramos, Deus, que eles são teus e vão morar conosco na eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para lá. Olha a família que vocês ganharam. Olha lá, seu Delfim. Dona Laura, a família. Deus abençoe. 17 horas aqui e 19h30, amém? 17 horas vai ter um pregador top aqui, hein? Se eu fosse você, eu não perdi, hein?